Galerinha, vamos falar agora sobre a diferença entre telhado e laje impermeabilizada? O Gui já adiantou um pouco sobre isso, né? Sobre a laje impermeabilizada, qual é essa diferença, mas vou contar uma história para vocês. Por que que a gente tem ultimamente falado tanto de laje impermeabilizada sem a necessidade de usar telhado? No início do ano passado, nós atendemos no escritório um casal de clientes em que o marido era engenheiro civil e ele era dono de uma loja de impermeabilização. Ele tem mais ou menos minha idade e ele nasceu, curiosamente, no bairro que eu nasci e cresci também. Tinha uma loja de material de construção lá que eu ia quando criança com meu pai comprar material de construção para reformas, enfim. E é da família dele. E aí tivemos esse encontro, só que ele aproveitou também para mencionar sobre a parte de impermeabilização. Quando eu estava fazendo o briefing, que seria eu colher as necessidades do projeto dele com ele falou assim: Caio, eu não quero telha na minha casa. Eu quero toda a laje impermeabilizada. E aí eu me espantei, porque ele falou com tanta convicção, né? Claro que ele era autoridade no tema, porque ele trabalha com impermeabilização, mas porque eu também sempre quis sugerir isso para os clientes, ou seja, eliminar o telhado e fazer a laje impermeabilizada, mas eu não tinha tanto conhecimento técnico quanto o que ele me proporcionou naquela oportunidade. Então, a partir daí, ele me demonstrou como uma laje impermeabilizada tem o seu desempenho ao longo do tempo, o que precisa ser feito nessa laje impermeabilizada para que ela seja eficiente em comparação com o telhado, que acaba ficando daqui para frente um sistema muito mais antigo e até defasado do ponto de vista de manutenção. E é isso que a gente vai explorar hoje. É isso. Mas como antigamente era feito. Porque antes de surgir a laje mais o telhado, nós também fazíamos o telhado sem essa laje. Então você tinha um processo só de cobertura. Agora, com o aumento também da construção, a gente começa a olhar um pouco mais nesse custo e eliminar alguns processos. Não que nós estamos levantando a bandeira da laje impermeabilizada, mas cada elemento arquitetônico ele tem a sua função financeira, né, de planilha, orçamento, mas também funções estéticas, acústicas, térmicas. E o telhado, hoje, ele pode tanto ter uma função de uma telha cerâmica com forro de madeira estética, como em outra tecnologia na galvanizada, que também tem a telha forro, cumprir funções estéticas, termoacústicas, e você não precisa ter o telhado mais a laje, você elimina um processo. Fazendo a laje, que é uma estrutura que, além de você ter uma estética mais moderna, mais clean, né? A arquitetura modernista usou muito isso, você trava toda a estrutura da casa. Então vai muito de encontro o custo olhado com o olhar estético do arquiteto e um olhar racional da engenharia. Então não dá para a gente ver questões isoladas, né? A laje impermeabilizada, como o Caio mencionou, quando a gente tem uma pessoa de autoridade falando que eu quero uma laje impermeabilizada e eu vendo isso, nos deixa muito feliz, porque a gente sempre sugeriu em vários detalhes arquitetônicos essa ausência do telhado. Perfeito. Em Beirais, por exemplo, Em né? Beirais, por exemplo, e a gente sabe que não só a laje impermeabilizada, mas existe outras soluções para que você tenha uma camada de ar em cima dessa laje, para que você tenha um desempenho termoacústico. Eu estou falando muito sobre termoacústico porque o principal objetivo do telhado é trazer esse conforto. Perfeito. E eu achei legal que você mencionou o período modernista, porque eu uso isso como exemplo e como brincadeira com o cliente, né? Porque às vezes ele vira pra mim e fala assim: nossa, mas se não tiver telhado, será que vai dar certo? Eu falo: gente, a gente faz laje impermeabilizada desde a metade do século XX. O Brasil foi muito conhecido por conta da arquitetura modernista. E na arquitetura modernista, por exemplo, quando você vai até Brasília, você vê aqueles edifícios lindos do Niemeyer, nenhum deles tem telhado aparente, né? E lá já se usava esse tipo de solução. É claro que hoje nós temos soluções muito mais tecnológicas e mais eficientes para fazer impermeabilização. E o que é importante o cliente saber? Ele não vai economizar trocando telhado por laje impermeabilizada. Mas você vai gastar quase a mesma coisa para ter menos manutenção a longo prazo. Exato. Isso que é importante. Então esse cliente me falou: Caio, o telhado, ele dá manutenção
de 1 em 1 ano, no mínimo de 2 em 2 anos. Você vai ter que trocar ali o silicone que resseca de todas as calhas, rufos da parte de vedação. Você vai precisar ver se não tem telha quebrada. Você vai de 6 em 6 meses ter que subir para limpar as calhas, porque entra folha, pode entupir o cano, pode extravasar água para dentro do telhado, para dentro da laje. Então, é uma manutenção muito constante. E em cima de um material, de uma solução que você não vê o que está embaixo, né? Perfeito. Então, para você identificar onde está, por onde está entrando a água que faz aquela goteira caindo em cima da sua cama, é extremamente difícil. Muito difícil, muito difícil. Já quando você tem a laje impermeabilizada, você espaça essa manutenção para 5 em 5 anos, dependendo da solução sempre, né? Fazendo esse parênteses. Dependendo da solução de impermeabilização que você usar, porque para cada caso é necessário um projeto específico estudado para aquele caso. Então, não vai economizar trocando uma solução pela outra, mas você vai contratar uma empresa de impermeabilização que, em cima dos nossos projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, vai fazer um projeto de impermeabilização específico, sugerir o melhor produto, o melhor tipo de aditivo na concretagem, porque tem isso. Quando você pensa numa obra com laje impermeabilizada, não adianta concretar a laje como se faz sempre e achar que depois é só impermeabilizar. Você tem que planejar isso desde o início do projeto. Exato. Né? E o que é legal também é que a manutenção desse telhado, ela se torna mais fácil. E você entende que essa laje de cobertura é mais um potencial de uso. Perfeito, isso é muito legal. A gente tem, dentro da arquitetura modernista, um marco, que é a Vila Savoia, é assim que fala? Vila Savoia. É nada, né? É muito bom ter um poliglota aqui, né? Polifrota. E a arquitetura, um dos 5 pilares, né, da arquitetura modernista é o teto-jardim. Muito utilizado também em Nova York, nos rooftops, né? A gente pega ali a densidade demográfica e já existem pesquisas que uma grande área com prédios construídos, mas com teto-jardim, você tem um efeito climático muito melhor, né? E você aproveita mais esse espaço de laje, não só um espaço contemplativo, mas um espaço de, yoga, de encontros, lazeres, né? Então você tem ali mais uma função de uma construção que você pagou por ela. Perfeito. Né? O telhado, ele também pode trazer outras funções se ele não tiver a laje, ele tiver um pé direito duplo. A gente tem um projeto nosso que é um mix de telha embutida e telha com laje, né? E telha sem laje, inclinada, mas não é a telha cerâmica, mas a telha sanduíche, e que forma o mezanino, né? Então, acho que esse sonho, né, esse resgate de casa com cara de lar, casa com cara de casa, e pós-pandemia ele está voltando muito. Então, essa atenção para o jardim, essa atenção para o telhado, para a varanda, para o lugar para pôr a rede, a prateleira de livros que você está no mezanino, a poltrona, esses cantinhos de isolamento, esses cantinhos de contemplação, eles estão sendo mais vistos. E o tema telhado, ele é um tema essencial para uma casa com cara de lar. Então, assim, dá para fazer uma casa sem telhado, né? Com laje, com cara de lar? Dá para fazer. Dá para fazer uma casa com cara de lar, com telhado, sem parecer uma chácara, parecer uma casa contemporânea? Dá para fazer. Perfeito. Tudo vai de encontro com a harmonia de todos esses elementos, junto principalmente também com a engenharia para a gente calcular a melhor estrutura para sua casa. Perfeito. E olha que legal, galera. O Gui também mencionou, a produção acho que colocou o exemplo aí, se não colocou, não sei se a produção já colocou, coloca da Vila Savoia de novo. Arquitetura modernista, início do século XX. Atualmente, na arquitetura contemporânea, a gente tem muito pedido de rooftop nas casas. Então, é uma coisa que a gente está fazendo bastante em projetos de arquitetura para os nossos clientes. Os regimentos internos dos condomínios não estão nem preparados para isso, mas estão precisando se reorganizar de novo para poder permitir esse tipo de construção, de potencial, né, do uso desse potencial construtivo, porque, afinal de contas, se não tiver coberto, não é uma área construída perante prefeitura e órgãos legais. E a gente tem, então, como o Gui falou, esse potencial recreativo em cima da casa. O que propicia muito fazer esse rooftop agora nas casas? A laje impermeabilizada.